que contou a seus irmãos, por isso o aborreciam ainda mais. E disse: ouve, peço-vos este sonho, que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que meu molho se levantava e também ficava em pé. E eis que os vossos molhos rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então disseram seus irmãos: tu, pois, deveras reinarás sobre nós, tu deveras terás domínio sobre nós. Por isso tanto mais o aborreciam, por causa dos seus sonhos e das suas palavras. E sonhou ainda outro sonho, e contou a seus irmãos e disse: eis que ainda sonhei outro sonho, eis que o sol e a lua e as estrelas se inclinavam diante de mim. E contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu seu pai e disse: que sonho é esse que sonhaste? Porventura viremos, eu, tua mãe, teus irmãos, a nos inclinar perante ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejavam, seu pai guardava, porém, aquele negócio no seu coração. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar. Oramos. Pai, uma vez mais em teu nome eu te exalto, te glorifico, te dou todo louvor, toda honra, toda glória, toda majestade, adoração. Eu honro a minha fé com os meus irmãos, ó Pai, que aqui estão, para junto nos congratularmos em ti, uns com os outros e com o Senhor. Nós estamos na noite desta terça-feira, meu Deus, no culto de ensino. Pedimos ao Senhor, Espírito Santo, que o Senhor abra o nosso coração para recebermos a boa semente. Nós te adoramos em meus louvores, e é bem verdade, pois está escrito que Deus habita no meio dos louvores. Nós estamos agora diante da semeadura da tua palavra, aonde, meu Senhor, respaldo, o resultado dessa semeadura será a preparação da terra, a preparação do coração de cada um. Eu sei que os que aqui estão aqui porque o Senhor os guiaste. Eu quero te pedir, Pai, que a terra, o coração dessa pessoa, não seja como aquela terra que estava à beira da praia, não seja como a terra entre espinhos, ou a terra que estava em meio às pedras, mas que seja uma terra produtiva, meu Pai. Pois a lei da semeadura de uma semente está escrito que nós colhemos 100 frutos por uma semente. Esse é o respaldo, é o resultado da semeadura, meu Pai. 100 por 1, e é esta semeadura, é esta a colheita que nós queremos colher. Nós precisamos entender a tua palavra, por isso pedimos a direção e o auxílio do teu Espírito, meu Deus, porque a tua palavra diz que Saulo, meu Pai, servindo a ti, achando que estava te agradando pela lei dos fariseus, quando ele se encontrou com o Senhor, a tua palavra diz que o que o Senhor mencionou a ele foi em dizer: Paulo, eu sou Jesus a quem tu persegue, duro é para ti lutar contra os meus escolhidos. Paulo achava que estava lutando contra Pedro, meu Deus, mas não sabia que perseguindo a Pedro estava perseguindo a ti. Quantas das vezes assim somos nós, Pai? Ouvimos a tua palavra, anunciamos a tua palavra, mas muitas das vezes não conseguimos ingerir aquilo que o Senhor tem para nós. E na noite deste ensino, meu Deus, nós te pedimos: fala conosco, Espírito Santo. Nós precisamos da tua direção. Eu sei que essa pessoa veio do seu lado, veio da sua casa, pedindo uma direção para ti, meu Pai. Eu peço ao Senhor, usa-me como instrumento do Senhor e faz a tua obra na vida dessa pessoa. Em teu nome eu oro, Senhor. Por fé eu te agradeço, para a glória do Deus que é Pai, do Deus que é Filho e Espírito Santo. Quantos creem, digam amém. Tome o seu assento, meu irmão, e dê uma linda salva de palmas a Jesus. Aleluia. Amém. Nós estaremos tematizando essa mensagem, que não será mais relativa à campanha, tá? Nós estamos sobre o tema: o erro de José
e os seus acertos para a sua vitória. Amém? Os erros de José e os seus acertos para a sua vitória. Falar de José, falar do 11º filho de Jacó, é um assunto fácil se nós fôssemos falar de uma maneira histórica. Nós vamos estudar passo a passo o que José, aonde José errou e aonde José acertou para conseguir chegar à vitória que ele chegou e que todos nós sabemos como conhecedores da Bíblia Sagrada. De imediato, eu quero que você aprenda um pouco sobre a história desse homem. Eu quero que você venha conhecer quem era José. Eu quero que você venha ver quem era ele, de quem ele era descendente e o porquê de tanta dificuldade na sua vida. Muitas das vezes nós podemos até associar os planos e as dificuldades de José à quantidade de irmãos e às perseguições que os mesmos fizeram a ele. Mas não, tem pessoas que nascem numa família, às vezes não tem nenhum irmão, e os seus vizinhos são seus inimigos. Às vezes os seus pais são seus inimigos. Às vezes a sociedade, os seus amigos da escola são seus inimigos. Amados, eu quero informar para você que inimigo nós temos, querendo ou não. Jesus, ele ensinou nós orarmos pelos que nos bendizem, mas também ele nos ensinou a orarmos pelos nossos inimigos. Não que nós consideramos as pessoas como os nossos inimigos, mas sempre vai ter um aqui, vai ter outro acolá, que não te vê com bons olhos, que olha para você com ar de competição, que está tentando conquistar aquilo que já é teu. Então nós precisamos aprender a estratégia de José, os planos de José, o que José fez para ele conseguir chegar no objetivo que ele delegou e que ele determinou que ele ia alcançar. Amém? Eu tenho certeza que todos os presentes aqui têm sonhos, ou é só eu que tenho? Quantos aqui têm sonho? Deixa eu ver, levanta sua mão assim. Olha para quem está do seu lado e diga: você tem sonho, meu irmão? Diga: se não tem, tá bom de você começar a ter. Porque quem não tem sonho, quem não tem objetivo, quem não projeta metas, não tem futuro. Diga aí: Deus projetou você para ter sonhos, propósito, metas, objetivos. Diga para essa pessoa: analise os seus. Amém, amados? Qual era o sonho de José? O sonho de José nunca foi ser governador do Egito. O sonho de José nunca foi ser bem sucedido na casa de Potifar. O sonho de José nunca foi ser bem sucedido dentro de uma prisão, não. O sonho de José era servir a Deus. O sonho de José era honrar Deus e honrar os seus pais. Para você entender o início da história desse jovem, porque a história começa falando dos seus 17 anos de idade para frente, você precisa entender que José, já de início, ele obedeceu os 2 principais mandamentos de Deus. Ele já obedeceu os 2 principais artigos e decretos e estatutos de Deus. E quais são esses, pastor? Ele honrava a Deus sobre todas as coisas, irmão. E ele cumpriu um mandamento que só nesse mandamento, e só esse mandamento é seguido de promessa. Ele honrava a Deus sobre todas as coisas e ele honrava quem mais? Ele honrava seus pais. Segundo a doutrina de Paulo às igrejas que ele implantou na Galácia, ele escreve aos Efésios dizendo que o mandamento com promessa, e o primeiro mandamento com promessa, é honrar o seu pai e a sua mãe. José, pela história que nós vamos ler aqui os textos, pela história, nós vemos José honrar a Deus, e nós vemos José ter prazer de honrar Jacó, que era o seu pai. José, ele tinha os seus 17 anos, grave isso, ele tinha os seus 17 anos de idade, já honrava a Deus e aos seus pais. Amém? Vamos citar esse segredo para o nosso vizinho. Diga aí para o teu irmão: aprenda que o início do seu sucesso está nesta base, está nesse fundamento. Honre a Deus, honre a Deus sobre todas as coisas. Diga: se você é filho, honre os seus pais. Diga: ame a Deus sobre todas as coisas. Se você é funcionário, honre o seu patrão. Alguém me ouve? Isso aqui é o segredo da coisa, irmão. Porque se você é filho, mora com seus pais,
e você quer ser honrado por Deus, honre o Senhor, seu Deus, e os seus pais. Se você já é casado ou casada, e é um funcionário, querido, honre a Deus e honre o seu líder. Porque Deus se agrada disso. Deus se agrada de pessoas obedientes. Esse é o princípio, meio e o fim da nossa fé. Baseia-se, começa com obediência e termina com o mesmo protocolo de obediência. Amém, amados? José, ele era o 11º filho de Jacó. Amém? 17 anos de idade, era o 12º filho de Jacó. Amém? Diga comigo, José era o 11º filho de Jacó. Amém? Jacó, antes de José, já tinha tido quantos filhos, irmãos? Já tinham tido 10 filhos. Amém? Porém, da mulher que ele amava, ele não tinha tido nenhum filho ainda. Essa mulher se chamava Raquel. Jacó trabalhou para o seu sogro Labão 14 anos para poder casar com essa jovem. 14 anos ele trabalhou por um casamento. E quando casa, ele recebe uma notícia de que esta mulher que ele amava era estéril. Ela não podia gerar filho. E esta foi a pressa que Raquel tinha de dar filhos para o seu marido e não podia. Ela então pegou a sua escrava, pegou a sua serva e deu ao seu marido. E a promessa, assim como a promessa estava sobre Abraão de gerar filhos na velhice, o seu filho da promessa foi Isaac, assim também Deus tinha uma promessa sobre a vida de Jacó e Raquel. Porém, aquela mulher, ela era estéril, e o protocolo e o tempo de Deus trabalhar com ela e tratar com ela ainda não havia tido chegado. Então Jacó teve 12 filhos com as suas mulheres e concubinas. Nós podemos citar filhos de Lia. Quem era Lia? Ou Leia, de acordo com a tradução da Bíblia que você segura. Lia era a filha mais velha de Labão, sogro de Jacó. Este Jacó trabalhou os primeiros 7 anos, achando que casaria com Raquel. Quando cessou os 7 anos, Labão entrega Lia ou Leia para ele, porque naquela cercania, naquelas terras, casava-se a filha mais velha primeiro. Só que isso ele não tinha citado a Jacó. Jacó trabalha por Raquel e acaba ganhando como esposa Lia ou Leia. Com esta sua primeira mulher, ele teve Rubem, Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zebulon e um 13º filho, que não era filho, era filha, que se chama Diná. Esta Diná não entrou no protocolo das tribos de Israel. Estamos citando aqui os 12 filhos, tá? Os 12 filhos de Jacó e uma filha, porque ele teve apenas uma filha que se chamava Diná. Diná, Rubem, Simeão, Levi, Judá, Isacar e Zebulon eram filhos de Jacó com Lia. Quantos entenderam isso? Amém, amados? Raquel, aquele amado, ele teve 2 filhos, José e Benjamim. Amém? Esses foram os filhos que Jacó teve da mulher que ele amou, da mulher que ele amava, da mulher que era estéril. Repita comigo: Jacó teve 2 filhos com a mulher que ele amava. O primeiro se chamava José, o segundo se chamava Benjamim. Estes eram filhos de Raquel, da mulher que ele amava. Amém? Ele também teve outros filhos com Bila, que era escrava de Raquel, da mulher que ele amava. Claro que antes de Raquel gerar filhos, ela deu Bila para Jacó coabitar, com medo de nunca poder dar filhos para o seu marido. Esta Bila gerou Dan e Naftali. Amém, queridos? Zilpa era serva de Lia, ou serva de Leia. Esta gerou Gade e Azer. Ao todo, Jacó teve 13 filhos,
12 homens e uma mulher. Estes foram escolhidos por Deus entre 10 filhos de Jacó, que foram separados como tribos de Israel. Muitas das vezes, talvez você achava que eram os 12 filhos de Jacó, que eram as tribos de Israel. Não, eram 10 filhos de Jacó e 2 netos. Que eram quem? Os filhos de José, que se chamavam Manassés e Efraim. Amém, amados? Está dando para todo mundo entender? Nós estamos falando aqui das pessoas que estavam envolto de José, das pessoas que estavam ao redor dele, as pessoas que ele viveu. Apenas não viveu com Benjamim, porque Benjamim nasceu depois que José tinha sido vendido pelos seus irmãos. Entrando na sua história, amado, o primeiro erro de José que ele cometeu, e nós não podemos cometer, ele se alegrou tanto com os projetos que ele fez, que Deus fez, melhor dizendo, para ele. Ele ficou tão feliz com os sonhos que Deus deu para ele, com a visão daquilo que Deus falou que iria fazer na vida dele. Ele se alegrou tanto que cometeu o erro de não guardar no coração os sonhos. Ele se alegrou tanto que quis participar. Ele quis contar para as pessoas que estavam ao seu redor. Nós sabemos bem que um dos frutos da carne, classificado por Paulo, se chama o quê? Inveja. Nós podemos tratar a inveja como o que mais? A inveja, o olho gordo, a usúria, o desejo de vingança, porque hoje, para alguém me odiar, não precisa ser rico. Às vezes alguém tem inveja do que você tem, do que você come, do que você veste. E esse foi o erro de José. Ele se alegrou tanto, ele projetou tanto, que ele determinou, ele quis contar. Amém? Sendo que a primeira coisa que Cristo ensinou, quando nós tivermos projetos, sonhos, ou quisermos contar algo a Deus, ele ensinou o segredo da intimidade entre nós e ele só. Isso registrado em Mateus capítulo 6, quando Jesus ensinou os discípulos a orar. Ele disse: vós, porém, quando orardes, não seja como os fariseus e os publicanos, que oram em pé nas ruas e nas sinagogas, achando que serão vistos pelos homens e receberão seu salário. Eu vos digo que estes já receberam o seu galardão. Mas vocês, quando orarem, entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora em secreto, entre você e o teu pai, e o teu pai que vem em secreto, ele te recompensará. Sabe qual é o nosso erro? Esse mesmo erro. Queridas pessoas, elas fazem você desistir dos teus sonhos antes mesmo de você colocar ele em prática. Talvez você já pensou em fazer algo para você, ou para a sua casa, ou para a sua família, ou para a sua vida. Você se alegrou tanto que foi participar com uma pessoa errada. E aquela pessoa, por ela nunca ter uma iniciativa de projetar algo para a vida dela, ou se tentou e não conseguiu, ela quer te colocar para baixo. O que a gente ouve hoje? Se você planeja fazer algo, a primeira coisa que as pessoas querem falar para mim, para você, sabe o que é? Olha, se eu fosse você, tentava outra coisa. Fulano de tal já tentou isso e não deu certo. Olha, é melhor você fazer assim. Olha, é melhor você mudar esse plano, faz dessa forma. E esse foi o erro de José. Ele se empolgou tanto com os seus sonhos, que ele foi contar para os seus irmãos. E quando ele conta os seus sonhos para os seus irmãos, ele tinha um irmão, filho de Lia, meio irmão, filho de Lia, que se chamava Rubem, que esse camarada Rubem e Simeão, eles eram cidadãos do coração cheio de olho gordo e inveja. Eram os 2 irmãos mais velhos, que quando José contou o seu sonho, as primeiras pessoas que se levantaram na mesa foram os 2 e falaram: porventura, tu quer dizer que nós seremos teus escravos? Porventura você está afirmando que eu e os meus irmãos vamos ser escravos teus? E começaram a dar gargalhada de José. E isso José contou os seus sonhos em uma mesa, reunido com quem? Com seu pai, com sua mãe e com seus irmãos. Quando o plano de José era contar os seus sonhos e projetos, e o plano dos seus irmãos era fazer com que os sonhos dele não se realizassem. Querido, o teu sucesso, o teu plano, os teus planos, a tua vontade de vencer, você acha que os teus inimigos vão se alegrar com ele?
De forma nenhuma. Como somos participantes da fé cristã, do cristianismo, tem até irmãos na fé que não se alegram com a sua vitória. Tem até irmãos na fé que não tem iniciativa de projetar nenhum plano para a vida dele, que quando você projeta para a sua, ele é o primeiro a tentar lançar você para trás. Cabe a nós, sabe o que, queridos? A projetarmos os nossos planos, nossos sonhos, e sermos inteligentes. Inteligentes. Antes de você contar o teu plano para alguém, antes de você tentar se alegrar com a amiga da escola, com o amigo da faculdade, ou com o irmão fulano de tal, querido, conte para Deus. Peça para Deus te ajudar. Peça para Deus te ajudar a ter fortaleza na fé. Psicológica, espiritual, mental, social, para você manter o teu sonho de pé. Nós estamos prestes a começar a construção da nossa igreja. E diante de tudo que a gente está lutando, quantas e quantas pessoas já tentaram me dizer que não vai dar certo? Quantas e quantas pessoas já tentaram dizer, pastor, tenta de outra forma. E eu, querido, com a fezinha que eu tenho, sabe o que eu determino e digo? Deus me deu um projeto, vai ser esse o projeto, e não vai mudar por causa de ninguém. Glória a Deus. É uma determinação que tem que ser pessoal entre você e Deus. O que você quer para a tua vida? Onde você quer chegar? Qual é o objetivo que você quer alcançar? Está na hora da gente, como servo de Deus, termos projetos, irmãos. Temos projetos. E elaborar nossos projetos, e temos a iniciativa de ter a nossa parcialidade de comunhão entre nós e Deus. Amém? Há meses atrás, até o ano passado, eu contei um testemunho aqui de uma irmã que era pobre, mãe solteira de 3 filhos na época. Hoje ela tem um quarto já, mãe de 3 filhos. Cada filho de um pai diferente. Querido, uma mãe que aceitou Jesus e a vida estava no lodo. Morava em um quartinho que só tinha uma caminha de solteiro, uma geladeira, a porta quase caindo. E a caminha da filha menor dela era um pedaço de espuma arrancado de um colchão enrolado em um lençol. Ela aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Começamos a ensinar ela a movimentar a fé. Um dia eu cheguei para ela e falei, irmã fulano de tal, está na hora de você colocar algum plano em prática. Ela falou para mim, mas pastor, o que eu vou fazer? Eu não tenho escolaridade, eu não tenho profissão, o que eu vou fazer? Falei, irmão, vou te dar uma ideia. Você não é obrigado a acatar, mas se você acatar na fé, Deus vai te honrar. Ela começou a vender geladinho. Né? Rio de Janeiro, sacolé, um chama de dia, sucessivamente. Na época, 50 centavos, hoje é 2 contos. A Débora de vez em quando na casa fala, papai me dá R$2 se eu me chupar um geladinho. Deus me livre, 2 contos um geladinho. Né? Na época, 50 centavos. Nessa venda de geladinho, querida, a irmãzinha comprou, sabe o quê? Comprou uma geladeira boa, comprou uma cama box, comprou um berço para a filhinha menor e começou a vender. Deus começou a dar graça, ela ficou empolgada, Deus ajudando, ela em oração. Sabe o que mais que ela comprou, irmão? Ela começou a investir em outra coisa, ela vendeu geladinho, começou a vender geladinho e pão caseiro. Esse negócio gerou tanta bênção para a vida dela que um empresário aqui da São José viu as vendinhas dela saindo, contratou ela, meu irmão, para ser caixa no supermercado dele. E Deus trabalhando na vida da irmã. A irmã casou, teve mais um filho e hoje ele tem uma vida abençoada. Dia desse eu visitei a casa dela, olhei para a casa dela e falei, rapaz, Deus te abençoou mesmo, né, irmã? Mas eu pergunto para você, e se ela não tivesse colocado projetos na vida dela? Se ela não tivesse determinado um objetivo, uma meta, aonde chegar? Ia entrar janeiro, fevereiro, março, dezembro, verão, inverno, outono, primavera, e a vida dela do mesmo jeito. Amado, se para o A e para o B não deu certo, para você vai dar. Se para a cidade inteira não deu certo, para você vai dar. Pastor, por que tanta segurança? Porque disse o profeta Zacarias e Malaquias que há uma diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. E se você é uma pessoa de Deus, é um homem de Deus, é uma mulher de Deus, conte os teus projetos para Deus, elabore e creia que vai dar certo em nome de Jesus. Amém? Ele conta o seu primeiro sonho no versículo de número 5. Se você puder acompanhar a leitura, acompanha aí comigo. Está escrito: sonhou José
um sonho que contou aos seus irmãos. Após ele contar, o que foi que aconteceu? Parte B do verso 5. Aborreciam ainda mais. Amém? José, todo empolgado em contar os sonhos, e os irmãos odiados. Odiados. Por quê? Porque era primogênito, eram os primeiros filhos. Se alguém tinha que ser bem sucedido segundo o credo, né? Vamos dizer assim, segundo o credo desta época, era o primogênito, porque a primogenitura era para o primeiro filho. E eles ficavam aborrecidos, irados, invejosos. Por quê? Porque José era o mais novo. Porque Deus projetava isso para José e não para o primogênito. O segredo que nós citamos no início dessa mensagem: José lhe honrava a Deus, José lhe honrava os seus pais. Os outros eram mais velhos, mas não tinha protocolo de obediência a nada, irmão. Não tinha um protocolo de honrar a Deus, não tinha um protocolo de honrar os pais. Eles viviam de qualquer forma. Então José quer participar do sonho, José quer participar do projeto. Eu me lembro que eu orei por uma mulher aqui em Campestre, não vou citar nome, mas eu orei por uma mulher. Ela é empresária e cabeleireira aqui em Campestre, e ela abriu o salão dela, as coisas indo bem, começou a desenvolver. E eu me recordo que essa mulher chegou para mim passando mal mesmo, falou: pastor, eu preciso que o senhor ore por mim. Eu fui na igreja fulano de tal e me direcionaram a pedir ajuda do senhor. Falei: o que foi que aconteceu com a senhora? Pastor, eu sou cabeleireiro, tenho a minha formação, tenho o meu cursinho básico, abri a minha empresa. Pastor, no início, os 6 primeiros meses estava uma bênção, a gente conseguindo vencer, Deus dando graça, enviando pessoas. Pastor, mas de um mês para cá, eu encontrei umas coisas lá em casa. Deixa eu encontrar essas coisas lá dentro do meu salão, meu trabalho, as coisas não estão dando mais certo. Falei: o que foi que aconteceu? Pastor, eu encontrei uns cabelos jogados lá, e nesse dia eu não tinha trabalhado, estava ali no meu salão, tinha cabelo, tinha umas terras estranhas, meia preta, e tinha, pastor, um bonequinho, 2 bonequinhos amarrados com um arame farpado. Pastor, desde esse dia a minha empresa acabou, a minha saúde é indo de mal a pior, e eu não sei o que está acontecendo. Ela me contou, eu e você, né, sabemos bem o que era aquilo. Chamei ela para conversar, falei: irmã, alguém está trabalhando com inveja em cima da senhora. E esse trabalho é um trabalho de futuro, essa terra de cemitério, de duas uma. Ou o teu trabalho, a tua empresa fale, esse é o trabalho para falir a tua empresa, ou para a senhora definhar e morrer. Essa pessoa, ela te inveja tanto que ela quer fechar o teu negócio, ou ela está querendo te matar para te tirar do ramo, para te tirar da competição. A minha mulher ficou desesperada, pediu oração, nós oramos por ela. Deus quebrou o trabalho de macumbaria que foi feito, ela manifestou, Jesus operou, e até hoje ela está trabalhando, meu irmão, com a empresinha dela e negócio andando, para a glória de Deus. Mas, por que eu estou citando isso a você? Querido, saiba para quem você conta os seus sonhos, saiba para quem você conta os seus projetos. Você acha que todo mundo quer saber, que todo mundo vai agir de boa fé? Você acha que todo mundo, você vai todo empolgado contar os teus projetos? Você sabe qual é a intenção do coração do ouvinte que ouve qual é o teu sonho? Nem todo mundo que parece, amado, parece querer o teu bem quer. E esse foi o erro de José. Ele não contou para o vizinho, não. Ele não contou, não foi para um estranho, não, meu irmão. Ele contou para quem? Para os seus irmãos, para os seus familiares. Alguém me ouve? Amém? Esse é o principal erro de José na história. Esse foi o principal erro. Dando continuidade, verso 6, vai dizer: e disse-lhes: ouve, peço-vos este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando um molho no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava, e também ficava em pé. E eis que os vossos molhos rodeavam, e se inclinavam ao meu. Verso 8, então lhe disseram quem? Os seus irmãos: tu, pois, deveras reinarás sobre nós, tu deveras terás domínio sobre nós. Por isso, tanto mais o que? A minha tradução diz aborreciam, a mais antiga vai dizer tanto mais o odiavam, por causa dos seus sonhos. Tem alguma tradução assim? Tem? Amém, amados? José querendo participar,
querendo se alegrar. Ele achava que os irmãos iam ficar felizes, iam fazer um banquete, vamos se alegrar, Deus está dando sonhos para José, nós vamos ser grandes, mas o alvo de Deus vai ser José. Não, irmão. Eles não estavam assim. Amém? Os irmãos se irritavam, os irmãos se injuriavam. E por a segunda vez, José conta o seu segundo sonho. Vamos estar lendo o seu segundo sonho, verso de número 9. Diz: e sonhou ainda outro sonho, mais forte que o primeiro, tá, irmão? Primeiro referente só aos irmãos, agora referente aos irmãos e ao pai. E sonhou ainda outro sonho, e contou aos seus irmãos e disse: eis que ainda sonhei um sonho, eis que o sol e a lua e as estrelas se inclinavam a mim. Amém? Os dois luminares maior é o que? O sol e a lua. Quando José tem esse sonho, Deus está mostrando para ele que o pai, a mãe, as estrelas luminares menores, os 11 irmãos, as 11 estrelas, os 11 irmãos, tanto pai, mãe e irmãos, seriam grandes, mas o provedor do milagre seria José. Amém? O verso 10 diz: contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu seu pai e disse: que sonho é este que tu sonhaste? Porventura viremos eu e a tua mãe e os teus irmãos nos inclinar perante ti? Seus irmãos faziam o quê? Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai guardava aquele negócio no seu coração. Jacó sabia que Deus estava falando com José. Jacó sabia que Deus estava projetando algo na vida de José. Só que os irmãos estavam o quê? Com inveja. Rubem achava o quê? Rubem e quem mais? Rubem e Simeão, por ser mais velho, achavam o quê? Não, se alguém tinha que sonhar, isso aí era nós. Nós somos os primogênitos. Somos os primeiros filhos. Então, vamos dar um jeito de fazer com que os sonhos de José não aconteçam. Vamos dar um jeito de ver o sonhador não ver o projeto dele acontecer. Você sabia que é isso que as pessoas que têm inveja de você querem ver acontecer com você, irmão? Para depois chegar para nós e falar: sabe o quê? Eu avisei para tu não tentar isso aí. É por isso que tem muita gente que desiste de colocar, de correr atrás de algo para a sua vida, porque alguém sempre vai tentar passar a gente para trás. Tem gente, amado, eu vou citar isso aqui para você. Tem pessoas que não têm coragem de mover uma palha para conquistar nada. E no dia que você mover uma palha para conquistar algo, ainda vai tentar fazer você desistir. E ainda vai citar palavras negativas para você. Olha, se eu fosse você, não tentava assim não. Olha, se eu fosse você, não ia fazer isso, vai dar errado. Olha, eu tentei isso aí, não deu certo. Meu pai tentou, não deu certo. Meu irmão tentou, não deu certo. Amado, sempre será assim. Sempre será assim.